Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira, mudança de estação. Estamos aí no primeiro dia de 2024, né? Glória a Deus, graças a Deus. Então temos um ano novo aí todinho pela frente, né? Com mudanças a fazer, né? Aquilo que Deus pediu para nós mudar, nós temos que mudar. Aquilo que Deus pediu para continuar, que a gente consiga continuar, né? Amém? Porque a ordem de Jesus não é parar, é continuar, é perseverar. Então, uma palavra que nós temos hoje está lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 5. Vamos ler ali do 1 ao 7, tá? Então, Lucas 5, do 1 ao 7, amém? Nós vamos falar hoje da pesca milagrosa, né? De quando Jesus chamou os discípulos para serem pescadores de gente, amém? Então, vamos tocar um louvor e depois nós vamos meditar nesse texto. Verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Deus deu seu único filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos seus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, consagrar este momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos, Senhor, esta live, a live que ocorrerá durante todo o ano, Pai. Nós consagramos esse ano, esse mês, esse dia ao Senhor, Deus. Abençoa cada um que está aqui ouvindo esta palavra, que eles possam receber as chaves, Senhor, que está na tua palavra, na palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, abre o nosso entendimento, que nós possamos estar cheios do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo possa estar nos abençoando, nos dando o norte, nos dando as direções para 2024, em nome de Jesus. Abençoe cada vida, cada filho e filha Tua que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Então, vamos lá hoje na palavra, lá em Lucas capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 7. Vamos ver o que o Espírito Santo vai falar conosco nesta tarde, amém? Fique aí então com os ouvidos atentos, não se distraia e preste atenção no que o Espírito Santo vai falar. Então, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia,
de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Amém? Amém. Então, amados, antes de qualquer coisa, todo projeto, todo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, né? Nós precisamos também cuidar desse projeto, de não abandonar esse projeto, de nós não esfriarmos, né? De nós não ficarmos paralisados, desanimados, cansados, né? Porque às vezes o nosso projeto, ele precisa da nossa atenção, precisa do nosso cuidado, porque às vezes no nosso barco vai ter outras pessoas conosco, né? Então o nosso projeto não envolve só nós, somente nós, mas sim também outros. Então, essa palavra, eu quis meditar nessa palavra hoje, porque Deus falou comigo, né, em sonhos sobre barcos, sobre outras pessoas. Deus falando comigo também sobre mudanças, né, sobre uma nova estação que 2024 vem trazendo para nossas vidas. E também por meio da oração, por meio de falar com Deus, às vezes nós questionamos a Deus, né? Os questionamentos que 2023, aquilo que não deu certo, né, em 2023. Então, nessa nova estação que é 2024, um ano novo, nós temos uma nova oportunidade, né, de fazermos as coisas dentro da direção de Deus, né? Chamarmos Jesus para o nosso barco, né? E com ele nós podemos, assim dizer, passar para uma nova estação e com aquilo que a gente já aprendeu, né? Não esquecer o que foi ali ensinado por Jesus e permanecer, né? Não sair do barco, não abandonar o barco. Mesmo que o projeto seja um projeto grande ou pequeno, Jesus ele precisa estar conosco, né? Então que em 2024 nós possamos focar mais na oração, na leitura da palavra, né? Buscar fortalecimento por meio da palavra de Deus, para nós conseguirmos enfrentar toda e qualquer dificuldade, amém? Então, essa palavra aqui é uma palavra muito linda, muito boa de se meditar nela, porque está falando aqui que Jesus, ele estava indo para pregar para a multidão, né? Na beira do mar, né? Do lago de Genezaré. Então, Jesus, ele estava indo pregar para a multidão e Jesus deu de cara ali no meio desse lago. Jesus já viu que tinha 2 barcos ali abandonados, né? E esses barcos ali abandonados, Jesus olhou e Jesus decidiu usar esses 2 barcos, né? Foi deixado 2 barcos pelos pescadores, que esses pescadores estavam lavando as suas redes, né? Então Jesus ele entrou num dos barcos e esse barco que Jesus entrou pertencia a Simão. Nós sabemos que Simão era o Pedro, né? Então pertencia ao Simão esse barco. E Jesus entrou no barco e pediu a Simão que Simão se afastasse um pouco da praia, né? Então Jesus sentou-se no barco
e começou a ensinar o povo, começou a pregar, né, a palavra, né? E o texto vai dizer para mim lá no versículo 4 que Jesus acabou ali de pregar para a multidão, né? Acabou de falar, e daí ele falou com Pedro, e ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Então nós vemos Jesus dando uma direção a Pedro, né? Jesus estava no barco pregando, ao terminar de pregar, ele disse para Pedro: Pedro, lança, né? Vá com o barco para lugar mais profundo, vá mais para frente. E Jesus diz para ele lançar as redes, né? Então, depois dessa direção, Pedro ele responde para Jesus, né? Mestre, esforçamos a noite inteira e nós não pescamos nada. Veja só, não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo, eu vou lançar as redes. Então, Pedro, depois de ouvir a direção de Jesus, né, de ouvir o conselho de Jesus para aquele momento, Pedro diz que por ser Jesus, por ser o mestre, ele vai obedecer. E Pedro resolve obedecer a Jesus, né? E quando eles lançaram as redes, a palavra de Deus diz para nós que as redes se encheram de peixe, que era uma quantidade extraordinária de peixes, né? E que as redes começaram a se rasgar, né? Olha o que aconteceu. Então fizeram sinais, né? Eles fizeram sinais, ou seja, chamaram os companheiros, né? No outro lado para que viesse ajudá-los e encheram os barcos ao ponto de começarem a afundar. Olha que extraordinário que foi essa pesca. Mas o que nós podemos tirar desse texto? O que nós podemos aprender com esse texto? Primeira coisa, né? Nós podemos sim experimentar o fracasso, né? Dentro daquilo que nós estamos buscando, dentro dos nossos projetos, dentro daquilo que Deus nos entrega, que Deus nos concede para que nós venhamos a cuidar. Podemos experimentar o fracasso. Nós vemos que Pedro e seus amigos estão ali experimentando esse fracasso, né? Eu não sei quantas vezes eles tentaram pescar, se foi uma, se foi duas, se foi três. Mas fato é que eles passaram a noite inteira tentando, né? Mas Jesus chega para eles e diz assim: que tal vocês tentarem novamente, né? Que Jesus está dando uma nova direção. Jesus está dizendo para eles irem pegar o barco, descer mais, aprofundar mais, ir mais profundo, e Jesus está dizendo a direção que eles devem jogar a rede. Então Jesus dá uma direção e Pedro, em obediência a essa direção, Pedro faz o que Jesus está mandando, faz o que Jesus está pedindo a ele. Então a primeira coisa que nós já entendemos, né? Mesmo que Deus esteja no nosso barco, Deus ele está nos observando, né? Ele está olhando para ver como nós vamos reagir a toda dificuldade, né? Mas ele está também disposto a dar direções. E se nós obedecermos, nós podemos alcançar o sucesso, alcançar a pesca maravilhosa, a pesca milagrosa, encher as nossas redes. Mas lembre, né, que aquilo que nós erramos lá ficou para trás, né? As direções por cima das quais nós passamos também ficou para trás. Mas nós precisamos para 2024 compreender que Jesus tem novas direções, né? Ou novas ou até mesmo antigas, aquelas que ele já deu, eu vou continuar me lembrando daquilo que ele já disse para mim que eu tenho que fazer e vou continuar fazendo. Então o povo ali estava frustrado, não conseguiu, estava lavando as redes. Lavar as redes significa que eles estavam querendo parar, eles não queriam mais pescar naquela noite, não queriam mais. Então Jesus chega, deu uma nova ordem, né? E pela obediência eles alcançaram o milagre. Então, amados, às vezes a frustração, o desânimo, a dificuldade vão bater a nossa porta, né? E isso é inevitável. Mas nós precisamos, diante de desânimo, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer desafio, né?
nos preparar e bem preparados, aprendermos bem aquilo que Deus está querendo ensinar para nós, porque certamente Deus ele está nos preparando para o milagre, né? Deus não vai preparar o milagre, Deus vai me preparar para mim alcançar o milagre. Amém? Amém. Então, às vezes nós ficamos assim, não, eu fiz tudo certo, e por que não aconteceu, e por que agora eu estou frustrado, e por que agora eu estou desanimado, por que eu estou lavando a rede, por que eu quero parar. Ei, persistência. Jesus está ensinando aqui aos discípulos a persistência, a obediência, né? A direção. Jesus está dando a direção, então cabe a nós sermos obedientes à direção de Jesus. Então, para 2024, né? Talvez mudar as nossas estratégias, ouvir mais a Jesus, ouvirmos a direção, não deixarmos escapar nenhuma direção que Ele nos deu, para que nós venhamos a ficar preparados, para que nós venhamos a alcançar essa pesca maravilhosa, porque eles ficaram maravilhados e a pesca foi tão boa, tão grande, tão extraordinária e tão maravilhosa que tiveram que chamar mais, tiveram que chamar os amigos, tiveram que chamar mais pessoas para ajudar, porque as redes rasgaram, um barco não chegava e os barcos ainda estavam afundando. Então, as suas bênçãos, os seus milagres vai abarcar, vai abranger outras pessoas. Então, você não é só Pedro que foi abençoado. Eu diria que todos aqueles pescadores daquela aldeia foram abençoados, porque foi um milagre que transbordou para todos ali. Então, o nosso projeto, né? Os nossos projetos, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, não pode ficar parado, estagnado, porque em algum momento você se frustrou e você parou e você não voltou mais para o barco, não lançou mais a rede. Amém? Então, Amém. Nessa palavra também Jesus está escolhendo ali os primeiros discípulos deles, que a maior parte dos discípulos eram pescadores, e esse texto vem ensinar para nós hoje que nós não devemos desistir, né? Então, não esqueça de meditar na palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra ela vai te ajudar, ela vai te dar ânimo para você vencer os seus obstáculos, para você vencer as suas dificuldades, para você vencer aquilo que é difícil, né? A palavra de Deus ela vem nos ensinando, ela vem nos edificando, ela vem nos fortalecendo diariamente, né? Então a nossa fé vai vir pelo ouvir a palavra. Então para 2024 que nós possamos buscar, né? Muito fortalecimento, muito direção na palavra de Deus, ouvir mais a palavra de Deus, buscar em oração as direções que Deus tem para nos dar e que nós não venhamos a lavar as redes. Amém? Amém. Que você não deixe o seu barco atracado, parado. Amém? Movimenta esse barco, bota esse barco no mar, bota essas redes no barco e que nós não podemos parar, né? Nós não podemos parar. Mas esse barco, o barco parado também, né? Significa que nós precisamos abandonar algumas coisas, né? Às vezes o sentimento de frustração, de perda, outros sentimentos, né? Que Deus às vezes pede também pra gente abandonar, né? Porque Deus ele tá sempre dando uma nova oportunidade, né? Sempre tem uma nova estação, sempre tem novas oportunidades da gente fazer certo e da gente vencer e da gente superar, não é mesmo? E aprender e alcançar o nosso milagre, amém? Então, que nós possamos para 2024 prestar atenção aí, né? Não nos distrairmos com coisas que não agradam a Deus, com coisas que são coisas do mundo, né? Que nós nos voltemos para a oração, para aprender a palavra de Deus, que nós foquemos nas direções de Deus, que nós foquemos também na obediência, né? Que nós busquemos ânimo, né? Para vencer, para nós corrermos atrás de tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, sem perder o ânimo, sem perder o foco, né? Então, que Jesus abençoe a todos vocês, que vocês possam compreender que toda a experiência que nós temos é Deus nos preparando, né? Nos preparando para nós alcançarmos
os objetivos, né? O propósito que Ele tem para nossas vidas. Então, que nós possamos focar no propósito, né? E não pare. Não abandone o barco, não largue as redes e foca em Jesus. Amém? Que se Jesus está no barco, é um sinal que nós estamos na companhia dele e que ele vai nos socorrer, que ele vai nos ajudar, né? Em tudo aquilo que nós precisarmos. Mas nós temos que estar focando na nossa vida espiritual, estando buscando a Deus, estando na presença de Deus, buscando mais comunhão, mais intimidade e aprofundando cada vez mais essa intimidade com Deus, sem ficarmos paralisados, né? Focando no que não deu certo, amém? Se não deu certo, ótimo. 2024 mudou a estação, mas novas oportunidades vão surgir e que nós estejamos atentos, amém? Então, que Deus abençoe, né? Esse nosso dia. Vamos então orar, vamos consagrar esse dia ao Senhor, que nós possamos ter um dia aí, primeiro do ano, abençoado, amém? Vamos orar então, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua palavra possa nos ensinar, que nós possamos focar, Senhor, nos dias que virão, nas novas oportunidades, novas chances, de fazermos novas pescas, de lançarmos a rede novamente, Senhor, de colocarmos o nosso barco em mar alto e buscarmos aquilo que ficou para trás, aquilo que ficou para trás, ficou para trás, mas novas conquistas, novos sonhos, novas colheitas, novas pescarias, e que nós possamos ser direcionados por Jesus, que nós possamos andar em obediência e que nós possamos alcançar o milagre que Deus está preparando para nós. Deus está nos preparando para o milagre, nos amadurecendo, e que nós possamos, Pai, em 2024, viver essa pesca maravilhosa em nossas vidas, vivermos o sobrenatural, o extraordinário, Pai, que nós não deixamos nenhuma direção para trás, que nós possamos viver em retidão, em amor, em união, em paciência uns com os outros, Pai, que nós possamos buscar a mudança, aquilo que Deus quer que nós venhamos mudar em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Ajuda, restaura, limpa, purifica. Traz, Senhor, aquele milagre que eles tanto desejam. Traz as almas, Senhor, aquilo que eles tanto pedem, né? Aqui a palavra fala que os discípulos eram pescadores de almas, mas que o nosso barco esteja em alto mar, que o nosso barco esteja ativo, que as nossas redes possam ser lançadas durante todo o ano e que Jesus Cristo nos dê direção, que Jesus Cristo nos abençoe, que Jesus Cristo esteja conosco no nosso barco, dando o direcionamento e o apoio que nós precisamos, Pai, mas que nós venhamos a te obedecer, ouvir a tua voz, andar no extraordinário, andar no sobrenatural, em nome de Jesus. Abençoe cada vida, cada lar, e que eles possam ter um dia abençoado na presença de Deus. Amém? Amém. Amém, amados? Amém. Então, tenham um excelente primeiro do ano, um excelente dia na companhia dos amigos, dos irmãos, da família. Assim é que Deus nos abençoa. Que nós possamos, então, não passar por nenhuma direção, né? Por cima de nenhuma direção que Jesus nos dá. Então, ouça a direção, seja obediente a Deus e que Deus nos abençoe. Amamos muito vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.